Você sabe me dizer o porquê você gosta e ouve música, seja pra se divertir, dançar ou pensar naquela pessoa? Os Beatles com certeza faziam músicas pra isso. É um eufemismo dizer que eles revolucionaram a mídia e todas as gerações seguintes a deles, mas no fundo eles só são mais uma bandinha de rock, música pop, letras melosas e adolescentes sobre I Wanna Hold Your Hands e sexo oral. Desde cedo eles sempre tentavam experimentar coisas novas, e a ascensão desse experimentalismo foi Tomorrow Never Knows, que marca o fim do Revolver, um disco que já é cheio de outras músicas experimentais, como uma das minhas favoritas, I Know Less Sleeping. Tomorrow Never Knows, por incrível que pareça, foi a primeira a ser iniciada as gravações, e foi a última a ser terminada, influenciando toda a vibe do disco em si, tendo dezenas de takes e versões muito diferentes uma das outras, mas sempre focando naquela estranheza ácida e alucinógena. É curioso pensar que essa é a primeira música de rock com um riff de bateria, e ela não é apenas uma música de rock, ela é um acontecimento, um ponto que nunca mais foi esquecido na história da psicodelia e no acid rock. E então os Beatles entram com o corpo todo na psicodelia, fazem mais alguns discos revolucionários, o John conhece a Yoko, a banda vai pra Índia, eles voltam pra Inglaterra e usam aquela pilha de músicas novas para um disco duplo, The Beatles, o álbum branco. É engraçado pensar que depois de estarem cansados de tanta cor e conceito e por mera preguiça, eles fazem um disco com uma capa toda branca, sem nenhum nome da banda, para ir contra todo aquele movimento Flower Power que eles mesmos tinham influenciado. Esse é um dos melhores discos da banda, tendo uma lista gigante de músicas, uma mais incrível que a outra. Até que no fim, a gente se depara com ela, aquela Revolution, que não é aquela outra desse mesmo disco, ou aquela do single. Number 9, number 9. Goste você ou não, eu também tenho o meu pé atrás. Ache que a culpa do fim da banda é dela ou não, mas é inegável o quão importante a Yoko foi pro John. Não só o radicalizando, como trazendo com força pra arte plástica, perfumática, experimentalista, subversiva e vanguardista. Ok, como eu disse antes, eles sempre tentavam experimentar, mas de qualquer forma, o vanguardista que ia nos lugares onde os intelectuais estavam sempre foi o Paul. O cara das artes era o Paul. E foi a Yoko que influenciou tanto o John a entrar também nessa. Tanto que os dois gravaram aquela colagem de sons que é o Two Virgins e aqueles outros dois discos estranhos lá mais pra frente. O Paul tava trabalhando há muito tempo numa música ou projeto, The Carnival of Light, que até hoje a gente nunca ouviu nada. Mas tudo indica que ela tinha muito do que depois influenciou a Revolution 9, que é um projeto quase que inteiramente do John e da Yoko, com algum dedo do George. Acho que a maioria das pessoas não ouviram ela realmente, até porque depois de tanto tempo, ela é só famosa por ser infame. Aquela faixa do álbum branco que faz ele não ser perfeito, que todo mundo acha uma merda, que é só da ilha do John, mas sinceramente, dá pra encontrar muita beleza por trás dela. Frank Zappa, Pink Floyd, Tom Zé, Beatles, Mutantes, Gal Costa, Miles Davis, Gilberto Gil, John Coltrane, The Byrds, King Gizzard, The Kinks, The Zombies, Ana Ferro Elétrico, Tim Bernardes, Rumby, Tricô, essas e várias outras bandas e pessoas que eu não citei, além de me inspirarem a continuar vivo, elas têm uma coisa em comum: a experimentação. Aqui, gênero, voz e instrumentos, mesmo sendo diferentes, mantêm a inquietação em criar e experimentar acima de tudo. E desde lá nos anos 50, a agora mais nova década de 20 que a gente vive, essas pessoas mudaram a música de diversas formas que atualmente não parecem tão transgressivas, mas naquela época revolucionaram e continuam revolucionando. E os Beatles, como eu disse antes, são um deles, e o John não é diferente. John Lennon, um homem que nasceu no meio da Segunda Guerra Mundial e participou da geração mais importante do século passado, sendo ele um dos maiores nomes. Você pode odiar Imagine, as músicas dos Beatles e tudo que o John, o rock e a vanguarda da época significou, mas é inegável a sua importância. O John sempre foi inquieto, um verdadeiro hipócrita, mas de uma boa forma. Sim, em Revolution 1 ele dizia:
Ah, quando vocês destroem tudo, vocês não sabem se conseguem contar comigo dentro ou fora. When you talk about destruction, don't you know that you can count me out in... Na semana seguinte, tava fazendo o Power to the People em manifestação com a esquerda radical de Nova York. Se em uma semana Beatles era a vida dele, na seguinte ele não acreditava neles. E sendo essa metamorfose ambulante que ele é, a música também corria em paralelo ao espírito dele. A gente teve Tomorrow Never Knows, Strawberry Fields Forever, As Ends of Life, Final Wars, e eu considero o Revolution 9 o terceiro capítulo da trilogia Revolution e o quinto episódio do grupo psicodélico de músicas em que o John construiu. Talvez você esteja ansioso que eu fale de Revolution 9, mas não. Eu vou falar das outras duas Revolution antes disso. Você diz que quer uma revolução. Bem, você sabe, todos nós queremos mudar o mundo. Você diz que tem uma solução real. Bem, você sabe, nós adoraríamos conhecer o plano. Você me pede uma contribuição. Bem, você sabe, nós fazemos o que podemos. Revolução. Revoluções são necessárias se quisermos fazer reais mudanças na sociedade. Não vale de nada cair no reformismo se não mudarmos a base de uma sociedade. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso hoje. O importante é que no meio pro fim dos anos 60, a subcultura e movimentos ingleses e americanos se tocaram disso. Era aí que surgiram os Panteras Negras, os movimentos anti-guerras e feministas, o MC5 tocando em Detroit e por aí vai. E com o passar do tempo, cada vez mais o John era influenciado. De alguém apolítico, ele se torna pacifista, que é a época em que ele escreve Revolution 1. Essa que é uma música bem em cima do muro. É sobre o quanto ele percebe que é preciso de uma mudança, mas ele tem muitas dúvidas. E bem rapidamente, em pouco tempo, ele foi se radicalizando e se tornando o real grande e importante ativista político. E eu sinto que indiretamente ou até diretamente o single de Revolution representa isso. Agora, toda a acidez, força de uma revolução, de um protesto, estava nos drives e distorção de guitarra. Tudo isso por uma decisão que ia contra o que o John queria a princípio, mas é nela que a gente tem a parte mais importante disso tudo. Do John vacilante em cima do muro que a gente tinha antes, agora a gente tem o John que quer deixar em aberto se devemos contar com ele em uma revolução à força ou não. E bom, o que tudo isso tem a ver com Revolution 9? Tudo. O que falar de Revolution 9? Como você encara a música e principalmente a arte? Você acha que toda arte precisa ser um escapismo ou que nela o autor pode tratar de assuntos mais complexos? Ou melhor, você acha que toda arte tem de ter um sentido ou a gente pode só experimentar e tentar trazer sentimentos à tona? Acho que com o pouco que vocês conhecem de mim, com os vídeos do canal, é bem fácil saber a minha resposta. E esse é um dos motivos de eu amar a música. Ou melhor, esse é um dos motivos de eu amar a arte. Nem sempre aquela obra tá à procura de sentido, mas de subverter um cenário ou causar desconforto. E Revolution 9 cabe nessas duas situações. O sentimento de ansiedade, de fim, de inquietude que a música traz é inexplicável. Isso é o que eleva a banda não apenas a primeira boy band da história, mas também de fazerem deles alguns dos maiores influentes da história. E nessa faixa a gente tem um toque, na verdade, um soco do que seria isso. Aqui nós temos colagem de instrumentos dissonantes, buzinas, programas de rádio, TV, gritos, estática, vozes, um verdadeiro caos. O fim de um status quo, uma revolução. O que antes revelava um John vacilante, agora revela um John subversivo. Antes em cima do muro, agora lascivo. Antes moralista, agora quem coloca o dedo na sua ferida. Revolution 9 mostra de uma forma disruptiva uma revolução. Não só uma revolução de pensamento, mas uma revolução sonora, uma revolução coletiva. O som da estática da cultura subversiva do final dos anos 60. Podem existir diversos símbolos para aqueles loucos anos 60, mas é inegável que os Beatles sejam o maior deles. Aqueles que são inseparáveis da sua época e construíram as bases de tudo que veio depois. Aqueles que fizeram da mais doce música pop ao mais ácido rock and roll. Esses são os Beatles. Esses são os garotos de
Liverpool, o Fab Four, John, Paul, George e Ringo. Aqueles 4 garotos que dentro de poucos anos conseguiram fazer com que ninguém nunca se esqueça dele. E caso esqueçam, eu vou estar sempre aqui para lembrar. You become naked.